A Câmara dos Deputados está a um passo de tomar um conjunto de decisões que vai enfraquecer, não é o Supremo Tribunal Federal, não, porque eles botam muito o Supremo Tribunal na conta, mas ele enfraquece a sociedade como um todo. Já é uma instituição super fechada, pouco transparente, em que não se vê a operação do lobby, a gente não tem acesso às agendas dos parlamentares, a gente não tem acesso a absolutamente nada, nem às emendas, nem a detalhes de emendas com o nosso dinheiro, nós não sabemos. Está lá o ministro Flávio Dino do Supremo mandando abrir plano de trabalho, obrigando que se entregue plano de trabalho para 900 emendas, que somam 700 milhões de reais, e algum parlamentar acha que vai convencer alguém da sociedade brasileira que o caminho deles é no sentido da transparência? Não é no sentido da transparência. Se fosse, não se colocava em pauta um conjunto, um pacote de maldades como esse. Mas é mais do que um pacote de maldades. Dá para a gente achar diversos adjetivos diferentes para esse pacote. Quando eu falo pacote, estou juntando a PEC do foro privilegiado, mas não só, sobretudo, a PEC da blindagem e a anistia. Vai vindo numa escadinha. E aí se junta a fisiologia que reina em parte do Congresso com o golpismo que reina em outra parte do Congresso. Então está tudo certo solapar a democracia brasileira. O parlamentar que está lá nos Estados Unidos tramando contra a democracia, mas não só contra a democracia, contra a economia brasileira, não se fala em avaliação da situação dele no Conselho de Ética, por exemplo. Não se fala em definição da situação de Carla Zambelli no Conselho de Ética. Flor de Lis, todo mundo sabe qual é a história, demorou, olha, um tempão para que o plenário avaliasse o caso dela. Sentou em cima. Desculpa, Natuza, com um detalhe que ela já tinha sido condenada na justiça por homicídio do marido. Exatamente. Então, condenada por assassinato, o Conselho de Ética levou um tempão ainda para avaliar o caso dela. Exatamente. Então, tudo passa a ser permitido. Se muita coisa já era permitida antes, avalie quando esse pacotão de maldades passar, esse pacotão de impunidade passar. Daria até para discutir da maneira correta. Vamos discutir, então, o foro privilegiado? Tá certo. Tem gente séria que diz que o foro privilegiado está errado que fique no Supremo Tribunal Federal. Mas como é que é uma discussão séria sobre isso? É uma discussão que requer tempo, comissão, parlamentares discutindo à luz do dia e não na calada da noite. Nós não conhecemos o texto que vai à votação. Nós não conhecemos o texto e eles fazem isso de propósito, que é para que a imprensa não cobre e para que a sociedade não conheça. E enquanto muita gente assistia a isso calado, essas pautas vão passar a rodo. Então, se a Câmara dos Deputados está a um passo do desatino, eu diria que o presidente da Câmara, Hugo Motta, está a um passo de se tornar um líder minúsculo na Câmara dos Deputados por permitir que tudo isso aconteça. Normal que um parlamentar seja chantageado por alguns ministros do STF? Isso é normal para vocês numa democracia? Lógico que não. Deputado Lindbergh, que senão vai ficar sem tempo. Só que eu fiquei ansioso de falar. Quem está chantageando o Brasil são vocês. Quem está chantageando o ministro Alexandre de Moraes são vocês, articulando fora sanções econômicas contra autoridades brasileiras. Aí eles falam essa história. O Brasil vive uma ditadura para eles. Eles que sempre defenderam a ditadura. E no caso da invasão da mesa? Bolsonaro defendia a tortura. Aí está Eduardo Bolsonaro lá fora dizendo isso. Agora vocês invadiram a mesa aqui. Aquela invasão da mesa foi o 8 de janeiro dos engravatados. Até agora não teve punição. Que história é essa de chantagem? Vocês que estão querendo interferir num julgamento isento, que vai ficar demonstrado, Sóstenes, uma trama para assassinar Alexandre de Moraes, para assassinar Lula. Vai vir tudo à tona. Eu quero chamar a atenção. Vocês estão indo para uma situação de muito isolamento.
A PEC da blindagem consolida o processo de autoproteção que o sistema político colocou em marcha a partir do trauma da Operação Lava Jato. Ela cometeu erros, sem dúvida. O judiciário às vezes fica devendo em autocontenção, sem dúvida. Mas nada disso apaga a natureza do que está acontecendo. Se aprovada a PEC, na prática o mandato vai virar uma condição à prova de responsabilização criminal. A conquista da blindagem é uma das manifestações do empoderamento do Congresso. A outra, construída mais ou menos no mesmo período, é o controle sobre fatias crescentes do orçamento. E o curioso é que as duas se encontram agora, porque a investigação de que os parlamentares mais buscam se proteger no momento é justamente aquela sobre dinheiro de emendas ao orçamento. Olha, o Congresso não pode ficar contra o povo. O que as pessoas querem é isenção de imposto de renda, proteção de criança e adolescente. A gente não pode aceitar chantagem. Aquela turma do motim, qual era a pauta deles? A pauta deles era mudança de foro, blindagem para parlamentares, anistia para Bolsonaro. Olha, está havendo muita desconexão com a vida real das pessoas. Nós não podemos aceitar essa pauta, porque essa pauta é uma pauta de chantagem contra o povo. Eles ameaçam o Supremo, eles ameaçam o Brasil com tarifas e sanções, agora estão ameaçando o parlamento. Estão dizendo para a gente aqui o seguinte: se não votar essa pauta da blindagem, se não votar a anistia, nós não vamos votar a isenção do imposto de renda. Isso é um escândalo, isso é vergonhoso. Eles já sequestraram a mesa da Câmara. Nós não vamos permitir que eles sequestrem a pauta desse Congresso. A gente sabe que na hora de taxar bilionários, mexer com super ricos, sempre tem muita defesa aqui. Só que vai ter povo mobilizado. Vamos fazer uma grande campanha nas redes, isenção de imposto de renda já e tributação dos mais ricos que não pagam impostos. Gente, o presidente, da Câmara de Vereadores de Balneário Camboriú, que chamou o Renan, o filho do Bolsonaro, de Tiririca. Mas veja por quê que ele chamou de Tiririca. Acho que o senhor é parecido com o Tiririca. E deveria ter botado lá, pior que tá, não fica. É aquele mesmo, Tiririca. Parecido com o Tiririca. Pior que tá, não fica. Eita, Balneário. Mas ó, mais um trechinho aí pra vocês do que ele falou, porque ele não entende nada do que se fala. Ele não fala, gente. Falei. Vamos lá. O senhor pediu para discutir em plenário as coisas. Mas o senhor não discute nada, vereador. O senhor não abre a boca, só fala fora de hora. Fica resmungando toda hora aqui. O senhor, na nossa discussão final ali, o senhor ficou me xingando de Xandão de BC. Xandão de BC, bababá. Ah, legal. Então, vereador, já que o senhor gosta tanto de fazer comparações, né, eu vou aqui lhe comparar também, tá? Eu acho que o senhor é parecido com o Tiririca. E deveria ter botado lá, pior que tá, não fica. É aquele mesmo, Tiririca. O Renan. O Tiririca de Balneário Camboriú. Pior que tá, não fica. Gente, esse menino não sabe falar, gente. Ele não sabe falar. Como é que ele ganhou? Como? E pessoal, como sempre, no final de todos os nossos vídeos, a gente traz aqui a oportunidade para vocês trabalharem diretamente da sua casa aqui no Brasil e ganhar em dólar, tá? É uma forma de ganhar uma renda extra de forma honesta, trabalhando de verdade nas horas vagas, e você pode fazer isso usando somente o seu celular, tá? Inclusive, a gente tem depoimento de alguns alunos que tiveram a coragem de sair da zona de conforto e encarar essa nova realidade no digital.
digital, né, na era digital, e se deram muito bem, tá? Como, por exemplo, a Maia Fernandes, que em menos de 2 semanas fez quase $60, que convertidos dá um pouco mais de R$300, tá? E isso tirando apenas alguns minutinhos do seu dia. Outra aluna que também se deu bem foi a Fernanda, que simplesmente assistiu aí às aulas e entendeu como poderia transformar o tempo livre em uma renda de verdade. E ela chegou a fazer no primeiro mês cerca de $104, que convertidos dá um pouco mais de R$520, tá? É um dinheirinho extra que dá para salvar uma conta, um passeio com a família. E se você ficou interessado e quer saber como funciona, o nosso amigo Clayson liberou 3 aulas gratuitas explicando o passo a passo, como que você pode trabalhar aí pela internet dentro do Brasil e receber em dólar. E aí, depois dessas 3 aulas, você decide se continua ou não, se é algo que pode te ajudar, ou talvez possa ajudar algum parente, se você tem algum familiar aí que está precisando de um emprego, que está precisando fazer uma renda extra, você pode estar ajudando ele, né? Então, se você entrar aqui na descrição do vídeo, logo no primeiro link, vai ter tudo o que você precisa para entender como funciona, tá? Não se preocupe que não é nada ilícito, tá? Não é tigrinho, não é bet, não é nada disso, é realmente oportunidade. Então, clica no primeiro link da descrição que tá tudo lá te esperando. Um grande beijo, até a próxima, fui!